Estamos abrindo a 6ª temporada das leituras compartilhadas. O livro escolhido pelo pessoal foi Gente Digital, do Silvio Meira. Vamos analisar mais um livro de um brasileiro. Estamos saindo na 5ª temporada do livro do Jesus, Exploradores de um Mundo em Transformação. Agora vamos discutir esse e-book do Silvio Meira. E vocês vão ter que me permitir fazer uma visão. Para entrar no livro do Silvio Meira, eu proponho que a gente faça um debate das outras leituras compartilhadas para a gente criar um cenário em relação à literatura sobre transformação digital, daquilo que tem chegado. Eu tenho visto os best-sellers. Quais são os best-sellers? Traz. Quem são as pessoas que estão influenciando as pessoas? Traz. Vamos discutir o que está fazendo a cabeça da galera para a gente poder interpretar. Traz. Nós começamos com o livro Transformação Digital, do Rogers. Transformação Digital do Rogers. Depois nós passamos pelas organizações exponenciais dos 3 mosqueteiros, Gist, Malone e Ismail. Beleza? Fomos para o Steve Case, a terceira onda. Também tivemos debate sobre esse assunto. Depois chegamos no nosso amigo belga, Frederic Viajandão Laloux. Depois fiz uma conversa e apresentei um debate conversando com o Leandro Jesus sobre o livro dele. Então, nós fizemos aí um roteiro de avaliações desses livros todos. Então, agora eu estou pegando o Silvio Meira. Para não ficar um troço chato, porque de repente algumas coisas vão se repetindo, porque existe um padrão dessa literatura que está chegando, né? Existe um padrão que é um padrão geral. E aí eu vou propor um ponto de vista para você, para a gente poder analisar esses livros todos. Então vamos imaginar o seguinte: você é um empresário, né? Imaginar o seguinte: Transformação Digital é um livro, todos esses livros sobre transformação digital são livros voltados para líderes que hoje têm organizações tradicionais. Essa organização tradicional tem um mercado, tem cliente, né? Tem uma estrutura de funcionários, tem os seus processos, tem as suas regras, tem a sua ordem, tem a sua filosofia, tem toda a sua estrutura, tem um legado. Então, o que a gente teria que analisar é o seguinte: você vai chegar para esse cara e você vai propor um diagnóstico e um tratamento. Como assim, né? Pô, peraí. Se a gente vai fazer transformação digital, a gente tem que dizer, e a gente está falando de transformação, a gente tem que dizer o seguinte: existe uma formação, vai passar por um processo trans, e a gente vai então ter uma nova formação. Você precisa de um diagnóstico, né? Eu vou fazer um transplante de alguma coisa, né? Eu vou fazer um transplante de rim. Então a pessoa tem um problema, eu vou pegar um rim novo, vou colocar, vou tirar o rim antigo, vou colocar. Então eu tenho um diagnóstico: olha, você precisa tirar o rim e a gente vai fazer assim, eu vou pegar um rim que é compatível, etc. O processo vai ser esse, vai durar tanto tempo, uma operação com as tais características e tal, o tempo de recuperação, papapá. Então eu faço um diagnóstico, faço um tratamento. Então quando você vai analisar esses livros, você tem que entender o seguinte: você tem que ver com esses livros se o diagnóstico que você está fazendo é um diagnóstico que permite um cara que é um líder de uma empresa olhar para aquilo que o cara está dizendo e entender, falar: entendi para onde é que eu tenho que ir. Ponto. Ele tem que entender. Porque se for um processo de mudança digital, e a gente está falando aí de mudanças de tecnologia, a gente não precisa falar com o líder da empresa. O cara vai ligar lá para o Google: alô, é o pessoal de TI? Faz aí a transformação digital para mim, tá? Mete aí os computadores se você quiser, você tem liberdade para botar o que você quiser, desde que o meu negócio continue funcionando bacana, não tem problema nenhum. Vai em frente aí, liga para a TI, tá? Beleza. Se é mudança digital, o cara tem uma equipe de TI para fazer isso. Se é colocar tecnologia, etc. Mas está se falando que não é isso. Que as empresas têm que mudar, que as empresas têm que fazer outras coisas, que a empresa tem que... Só assim falando. Então a liderança da empresa tem que entender. Então o livro tem que dizer para o cara o seguinte: olha, você tem que ir para uma nova formação. Qual é essa nova formação?
E aí, a partir daí, eu vou te dar o passo a passo do projeto Trans. É isso que tem que ser colocado. Então, vamos analisar como é que isso está se dando dentro dessa literatura que a gente está vendo. Vamos pegar aí um livro que é bem badalado, o nosso Organizações Exponenciais. Então, o cara vai ligar para o líder da empresa. Alô? Quem está falando aí? Ah, é o líder da empresa tradicional? Ah, aqui quem está falando aqui é um dos três mosqueteiros, o Guiste. É o Guiste. Escrevi esse livro aí, Organizações Exponenciais, americano e tal, vários livros. Ele mesmo, poderoso. Beleza. Olha só, você aí tem que. Você é linear, sabia? É linear. Uma empresa linear. Você tem que virar exponencial, porque. Entendeu? Exponencial. Tá ok? Então, trata de ser exponencial aí. Tá beleza? Qualquer problema, tu me dá uma ligada. Exponencial. O que quer dizer isso? Agora o cara vai ser uma organização exponencial. O que quer dizer isso? Vê aquele filme Fome de Poder, que fala do McDonald's. Então era uma lanchonete perdida lá no meio do mato. Aí o cara resolve criar a franquia. Aí você vai chegar e dizer, o McDonald's foi exponencial, porque ele se multiplicou por todos os Estados Unidos e conseguiu uma coisa exponencial. Sim ou não? Então, isso não é uma característica da franquia. Né? O exponencial é resultado da franquia. O que foi exponencial foi, existia um modelo de administração, que existia um dono, e aí você cria uma franquia em que você coloca microdonos nos lugares. O que foi exponencial? Foi a franquia ou exponencial? Exponencial é consequência da franquia. Então, no momento que eu digo para o cara, lá, eu vou chegar para um cara na época lá do McDonald's e dizer, olha, você tem que ser exponencial. Aí o cara, você tem que, olha aí o McDonald's, exponencial, você tem que virar exponencial. Olha como é que você não está dando o diagnóstico adequado. O cara tinha que chegar para o cara e dizer, alô, querido, olha só, tá rolando uma parada aí, é o seguinte, tem uma coisa chamada franquia, já ouviu falar? Franquia. Franquia é o seguinte, você tem que disseminar aí o modelo da tua empresa, eu vou fazer um serviço para você, e aí você vai fazer um manual, todo mundo vai fazer aí, e aí você vai colocar franquia em tudo que é lugar, ok? Beleza. Não, vai ser exponencial. Se você botar a franquia, vai ser exponencial, com certeza. A franquia é o novo modelo administrativo que gera a exponenciabilidade ou exponencialidade. Mas quando você fala de organização exponencial, você está dizendo para o cara o seguinte, você tem que ser exponencial e você não diz para o cara o que é ser exponencial. Por que as empresas estão sendo exponenciais? Porque o cara simplesmente não sabe. Não sabe. Porque o diagnóstico está inadequado. E aí, o que acontece? Acontece que as pessoas começam a falar de transformação digital e aí começa o processo seguinte, você tem que mudar, você tem que virar exponencial, você tem que tomar uma nova consciência, né? Você tem que entrar na terceira onda, você tem que mudar a maneira que você está morando, você tem que mudar a sua consciência, você tem que agora ser uma liderança com propósito, e você tem que isso, você tem que aquilo. E o cara fica olhando aquilo e ele fica assim, ó. Inação total. Não tem ação nenhuma. E aí o que ele vai fazer? Ele fala, tudo que esses caras estão falando é coisa de tecnologia, eu vou jogar para o pessoal da TI, o pessoal da TI vai se virar. E joga para o pessoal da TI. E o pessoal da TI vai falar o quê? Vai começar a mexer lá com as coisas e ficar perdido. Está faltando o diagnóstico. Por que uma organização é exponencial? Por que a organização, por que a gente está ganhando hoje uma nova consciência? Por que é a primeira, a segunda, a terceira onda? Por que isso está acontecendo agora?
nesse período, por que a administração está mudando tanto? Né? Por que a gente está vendo tantas mudanças na sociedade? É o erro básico do pensamento americano, que eu tenho denunciado aqui nessas leituras compartilhadas, do indutivismo. Indutivismo. Tentar entender uma mudança macro no micro. Tentar entender um século dentro do próprio século. A gente precisa de uma timeline maior. Uma timeline que consiga ver várias mudanças parecidas com essa para poder dizer existe uma tal mudança, uma característica particular, exclusiva desse século, que não aconteceu na história da sociedade humana até então. Nesse momento está entrando essa característica única que nunca aconteceu e que eu vou identificar. É quase como se eu tivesse o seguinte: olha, o cara que matou fulano tem essa digital ou tem esse DNA. Aí você vai chegar e vai prender o cara, vai julgar, né? E ele vai ser condenado. Se você não tiver uma digital e não tiver um DNA muito bem definido através de um método científico, a gente vai ficar falando para as lideranças vão ficar. E nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque o diagnóstico está equivocado. A gente vai continuar esse debate já e depois falar do livro do Silvio Meira, que está mais ou menos dentro da mesma linha. Fica ligado. Se você está gostando do vídeo, está achando que é bacana, me manda um WhatsApp e eu te coloco no grupo Transformadores Digitais. Esses debates estão acontecendo lá e você tem que participar. Valeu? Fica ligadão aí.